Muito bem, pessoal. Chegamos em mais uma aula sobre as nossas exposições do desse idioma tão importante para a nossa vida, né? Até porque somos brasileiros e falamos português. E como cristãos, eu não digo nem como um cidadão, mas como cristão é muito importante nós termos essa compreensão do nosso idioma, porque temos a prerrogativa, temos a iniciativa de interpretar as Sagradas Escrituras. E hoje eu quero, vamos dizer, encerrar esse primeiro bloco, depois nós vamos entrar na análise sintática do texto. Então, o que eu quero abordar hoje aqui são as classes gramaticais que não sofrem flexão. Como assim não sofre flexão, Anderson? Repetindo, né? Eu já falei sobre isso. Não sofre flexão é aquilo que não possui gênero, número e grau. Então, a partir do artigo e assim sucessivamente, nós vamos observar como os artigos se dão. E eu vou propor aqui uma iniciativa para vocês poderem fazer pós o término dessa aula. Mas vai ficar para o final. Espero que eu não esqueça, né? Que minha mente só Deus. Então vamos lá. O primeiro, a primeira classe gramatical que não sofre flexão e é muito importante para a compreensão sintática. Quando eu digo sintática, eu digo compreensão de uma frase, por exemplo, nesse sentido. Então, a primeira classe é justamente o artigo. O que é artigo? Veja no slide. Artigo é a palavra que antecede o substantivo. Lembra o que é o substantivo? Substantivo é a nominação da realidade. Também a gente pode ver os pronomes, né? E também a adjetivação, os adjetivos. Adjetivar uma pessoa. Quando você diz essa pessoa é feia, feiura ali é adjetivo. Mas, quando a gente observa esse celular, celular é um substantivo. Por quê? Porque eu estou nominando algo na realidade. Então, toda vez que você observar um substantivo, você vai observar que existe artigo. E o que é artigo, Anderson? Artigo de modo evidente, de modo concreto, lida aí com quatro palavras, vamos dizer assim, né? O, ou letras. O, as, uns, uma. Como assim, Anderson? Vamos lá. Menino, menino, saiu. Não faz muito sentido. Menino saiu. Aí você pensa, que menino? Quando você está olhando para o referente, lembra do referente? O referente é a realidade externa. E você observa o menino, vamos supor uma criança de 3 anos saindo pelo portão do seu vizinho, e você vai verbalizar aquilo, o que você vai dizer? O menino saiu. Ei, vizinho, o menino saiu. De modo mais expressivo, ei, vizinho, o seu menino saiu. Veja que eu vou colocar o O para dar sentido sintático, para dar harmonia, para dar dimensão estética para a minha frase. Ei, vizinho, menino saiu. Menino saiu? Ei, vizinho, menino saiu. Não faz sentido. Eu preciso ser claro. E ao ser claro, eu uso muitos e muitos artigos. Então, menino aqui é substantivo, porque eu estou nominando. Eu estou olhando para um ser humano, uma criança, que possui corpo, está ocupando lugar no espaço criado por Deus. A criação de Deus possui objetos. Nós, como seres entes, é claro que a gente é muito mais sublime, né? Mas como seres entes, possuímos uma dimensão física, temos um corpo, e seguindo a lei da física, todo corpo ocupa lugar no espaço. Só há espaço porque há corpo. Se não houvesse corpo, seria impossível trabalhar espaço, pelo menos na dimensão terrestre, né, a qual nós estamos inseridos.
Então veja, quando eu olho para o substantivo menino, para me dar, vamos dizer, conteúdo estético, eu uso artigos. O menino saiu. As meninas saíram. Uso no plural. E também uso o substantivo no plural. As meninas são várias pessoas, são referentes. Eu estou olhando para a realidade aí. Mesmo se eu estiver usando a dimensão tecnológica, se eu estiver olhando para uma televisão e ver meninas saindo de uma determinada sala em um filme que eu estou assistindo, isso você encontra na realidade, no referente. Uns meninos tocaram a campainha. Uma chance é o que eu preciso. Se eu colocasse chance é o que eu preciso, ia ficar muito vago. Então, para mim deixar claro o que eu quero passar, o que eu digo? Uma chance é o que eu preciso. Então, artigos são classificados em definidos e indefinidos. A própria palavra já indica, né? Então, há os artigos que definem, e aqueles que não definem. Por exemplo, uma chance é o que eu preciso. Uma o quê? Está indefinido aqui, né? Uns meninos. Eu estou definindo. Existe uns meninos que vão tocar e tocaram a campainha. Então, estou definindo. Então, quando você olha para o referente, fica claro. Por isso que eu falo, lembre sempre do referente. Não fique preso ao signo, ao significado, às letras, às palavras, mas olhe para a sua realidade externa. Quando você observar as meninas, já está indicando definição. Aqui é o referente. Agora, quando eu digo uma chance, não tem tanta definição. Aqui não está definido. Já o menino, como substantivação, né? Estou substantivando a realidade que eu estou observando e estou dizendo que ele está cometendo uma ação. Qual ação? Ação de sair. Entende? Então, impossível trabalharmos, por exemplo, substantivo e outras dimensões da gramática portuguesa sem observar essas nuances, essas pequenas coisas. São pequenas coisas, né? O, as, uns, uma, mas isso é muito importante para o seu crescimento. Outro ponto é o numeral, só que eu já tratei do numeral. E agora vamos tratar da preposição. O que é preposição? Preposição é a palavra que liga dois elementos da oração, tais como a, após, para. Mas Anderson, você acabou de falar que o a entra como artigo, porque tem aí as. Eu poderia colocar a menina saiu. Então, a menina saiu aqui, aqui entra como artigo. Porém, quando a gente olha para a preposição, o que a gente encontra? A gente vai encontrar palavras a qual interligam, como eu acabei de colocar aí, interligam elementos da oração ou dois termos. Entreguei a carta a ele. Entreguei carta a ele. Não teria sentido, teria? Então, para conectar, o que eu faço? Entreguei a carta a ele. Então, aqui é preposição, porque indica união. As portas abrem após as 6 horas. Se eu falasse assim, as portas abrem 6 horas. Não teria sentido. Então eu tenho que colocar o após as 6 horas. Isto é para você. Se eu olhasse para você e te desse um objeto e verbalizasse, isso é você, você não ia entender. Como assim? Então o para traz o sentido correto.
Então, veja que as preposições são muito, muito importantes. Então, as preposições são classificadas em preposições essenciais e preposições acidentais. Indica essencialidade e acidentalidade, né? Vamos para a oitava. Conjunção. Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical, tais como mas, portanto, conforme. Exemplo de frases com conjunção: vou, mas não volto. Portanto, não sei o que fazer. Dançar conforme a música. Então, mas, conforme, portanto, são exemplos clássicos de conjunção. De conjunção. Há outros, você pode ver aí. Provavelmente eu vou gravar uma aula falando mais sobre a conjunção, porque a conjunção ele possui princípio de coordenações, ou seja, são classificadas em coordenativas, né? Então aí as adjetivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tem as subordinativas, né? Que multifacetas em integrantes, causais, comparativas, consensuais, condicionais e conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Então, aí essas duas classificações, as coordenadas e as subordinadas. Eu vou trabalhar, provavelmente eu vou voltar aqui, mas para a gente ter um aporte geral, é importante para você ter essa compreensão do que são a parte final das classes gramaticais, né? Outra classe gramatical muito importante, que vai indicar sentimentos, isso é muito importante, é a interjeição. O que é interjeição? É a palavra que exprime emoções e sentimentos. Como, por exemplo, olá, viva, psiu. Então, quando você ouvir alguma dessas expressões, isso no português é chamado de interjeição. Ou seja, olá, sou Maria, viva, conseguimos ganhar o campeonato. Psiu, não faça barulho aqui. Então, essas expressões é classificada como interjeições. E indica o quê? Como eu coloquei, tá aí no slide, né? Indica alegria, pode indicar desejo, dor, surpresa, raiva. Quando eu digo, psiu, não faça barulho aqui. O que está indicando? Está indicando um sentimento de raiva. Eu estou irado. Entende? Então, a interjeição também demonstra um aspecto muito importante, que é o aspecto da psicologia, né? Eu ia falar psicanálise. Pode ser também, né? Psicanálise lida com consciente e inconsciente. E essa dualidade faz todo sentido a partir da lógica cristã, né? Então, Deus nos deu um aparelho cognitivo a qual nós temos essa característica de sentir emoções. A psicologia não estuda a alma, esqueça isso. Isso é um erro. A psicologia estuda a dimensão sensitiva do ser humano, as emoções. As emoções. E por fim, temos o advérbio. O que é o advérbio, Anderson? Advérbio é a palavra que modifica o verbo. Modifica o verbo, o adjetivo ou o outro advérbio, né? Exprimindo circunstâncias de tempo, modo, intensidade, entre outros tais como melhor, demais, ali. Então, veja, o exemplo de advérbio. Está claro aí, ó, melhor, demais e ali. Escrevia melhor quando tinha o hábito de ler. Melhor é um advérbio aqui. Quando eu digo escrevia quando tinha o hábito de ler. Eu posso colocar aí, né? Eu escrevia, colocar aí o substantivo ou o sujeito, né? Eu escrevia quando eu tinha o hábito de ler. Faz sentido? Faz. O ad aqui veja que o termo aqui, advérbio. O ad aqui é de adicionamento, que traz o princípio de modificação dentro de uma circunstância que pode ser temporal, modo, intensidade, entre outros. Então, escrevia está no passado. Eu escrevia melhor. Então, escrevia melhor quando eu tinha o hábito de ler. Então,
traz aqui, vamos dizer assim, né, uma função bem mais, como eu falei, essas classes gramaticais que não sofrem flexão, dá sentido às nossas expressões, aquilo que nós falamos no nosso dia a dia. Outra frase aí. Não acha que trouxe folhas demais? Aqui, de fato, já é um complemento que precisa. Por quê? Porque para me falar essa frase aqui, sem o demais, iria perder. Fazer essa pergunta iria perder a dimensão estética compreensiva se eu só dissesse não acha que trouxe folhas? Como assim não acha que trouxe folhas? Agora, quando eu coloco demais, dá sentido e a pergunta faz todo sentido para o outro. Entendeu? Então, o advérbio é muito importante, assim como as outras classes gramaticais que não são flexão. Outro exemplo aí. O restaurante é ali. O restaurante é. É o quê? É bonito? O restaurante é bonito? O restaurante é feio? Tu vai adjetivar? No caso aqui, quando a gente trabalha no advérbio, eu não vou adjetivar. Eu vou adverbiar. O restaurante é ali, que está indicando o quê? Tempo e modo. Porque ele dá com ali, ele dá com espaço, ele dá com espaço e dá com tempo. Não tem como fugir disso. É filosofia aqui, viu? Pode ser que um professor de português discorda disso. Mas quando eu uso o termo ali, eu estou usando referente, estou olhando para a realidade. E a gente não pode reduzir a realidade a apenas a dimensão linguística e gramatical. Por isso que eu falei, não adianta de nada estudar gramática se você não for a realidade, ao referente, não estudar poesia, literatura, entender filosofia. Não adianta de nada. Então, é importante, mas você não pode ficar preso. Então, os advérbios são classificados em modo, intensidade e lugar. Veja aí, lugar, tá vendo? Ali. Ali é lugar. Se é lugar, indica também tempo. Indica também tempo. E também a afirmação. Então, eu não entendo porque os professores ficam fazendo essa salada. Quando a gente olha para o referente é uma unidade. Todas as dimensões da realidade, eles se coadunam. Então, eu posso trabalhar o lugar como um modo. Por quê? Porque o restaurante está em um lugar e possui um modo de ser. Um modo de ser estético, o modo de ser na forma que os garçons enviam os pedidos, ao tempo, porque o restaurante que está ali abre em determinado tempo. Eu poderia trabalhar afirmação e negação com ali? Poderia. Por quê? Porque se eu digo o restaurante está ali, significa que ele não está cá. Tá entendendo? Então, se ele está ali, é afirmação. Eu estou afirmando que está ali. Logo, ele não está cá. Estou negando que ele está cá. É a dimensão antinômica. Por isso que eu falei, não adianta. Por isso que o diferencial do meu curso é justamente esse. Olhar para a linguagem a partir do aspecto filosófico. Eu não estou aqui para ser um mero professor de português. Claro, respeito os professores de português, mas a maioria não tem consciência filosófica e ficou muito preso a um tecnicismo. E quando me vê falando tudo desse aqui, fala que eu estou doido. Não estou doido, isso aqui é filosofia. É linguagem, é abordando a linguagem por meio de um contexto filosófico. Entendeu? Por isso, esse é o diferencial do meu curso. Então, essas são as classes gramaticais que não sofrem interjeição, ou melhor, que não sofrem flexão. E na próxima aula nós vamos começar a abordar a análise sintática. Agora eu vou falar o que é para você fazer. Você vai pegar um livro que você gosta, um livro de teologia, psicologia, livro de história, livro de geografia, livro de autoajuda, seja qual for. E todos os dias você vai ler um parágrafo e procurar uma classe gramatical. Então, vou voltar aqui para o início. Aqui, ó. Todo dia você vai procurar aqui, ó. Primeiro dia, eu vou procurar todos os substantivos nesse parágrafo que eu li. Segundo dia, vou procurar todos os verbos. Terceiro dia, todos os adjetivos. Terceiro dia, todos os pronomes. Quarto dia, todos os artigos. Aí você vai lendo, parágrafo por parágrafo. Vai lendo como se fosse normal, o livro inteiro. Quando você terminar e chegar aqui na interjeição, no advérbio, você volta e continua lendo. Mas Anderson, eu não consigo memorizar. Pode usar o Google, pode usar o dicionário, pode usar as minhas aulas. Mas tente sempre memorizar para que na próxima você não precise usar.
Com esse exercício, você vai ter a capacidade de ver a linguagem e perceber as classes gramaticais. Isso vai te ajudar, por exemplo, lá na frente para você fazer análise sintática e você compreender o texto de modo mais correto. Fazer a interpretação correta, por exemplo, da Bíblia. Isso vai ajudar muito. Então faça isso. Ah, você não gosta de nenhum livro, eu gosto da Bíblia. Então use a Bíblia. Pega lá o livro de Gênesis, capítulo 1, e vai lendo. Lê o capítulo 1, procure ali substantivo. Não tem substantivo? Desça, procura pronome. Não tem pronome, procura verbo. Não tem verbo, procura numeral. Não tem numeral, procura interjeição e assim sucessivamente. Vai lendo versículo por versículo e vai procurando ali as classes gramaticais usando a sua memória. Não conseguiu usar a memória, esqueceu, use o Google, use o dicionário, mas na próxima vez tente usar a sua memória, até isso se tornar um hábito para o seu intelecto e você poder crescer linguisticamente. Isso é muito importante. Então é isso, até a próxima aula. A próxima aula nós vamos abordar análise sintática e vamos ver a importância disso também, que vai conectar com as classes gramaticais. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.